Hoje nós vamos meditar no livro de Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 1 em diante. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel, uma corda de medir, em sua mão, saiu em direção ao leste, e então ele mediu 500 metros e me levou através das águas, e as águas estavam batendo nos tornozelos. Novamente ele mediu mais 500 metros e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente mediu mais 500 metros e me trouxe através das águas, e estas águas estavam na altura da minha cintura. Em seguida ele mediu 500 metros, e este era o rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Termina no versículo 5, essa primeira parte. Toda vez que nós lemos o livro de Ezequiel, foi um profeta que Deus falou de uma maneira muito profunda, um profeta que tinha um reconhecimento muito positivo para com o povo de Israel. E no final da trajetória de Ezequiel, Deus sempre se manifestou a ele através de visões, através de sonhos, e este era mais um que Deus estava dando a Ezequiel. Ele começa falando acerca de uma localidade, falando de norte, sul, leste, oeste, falando dessa forma figurada, de onde descia-se um rio, né? E a pessoa que ele se refere aqui, o anjo do Senhor, a representação do próprio Deus, está junto com ele, está interagindo diretamente com ele. O que é mais interessante é que de forma inicial, ele olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu tenho uma proposta para fazer para você. A proposta é que você, nesse rio que você está vendo, que você possa entrar comigo nele. E Ezequiel, de uma maneira de se prontificar a isso, ele entra no rio. E a Bíblia fala que este homem, este Senhor, este anjo do Senhor que está com ele, possui em sua mão uma corda de medir. E assim que Ezequiel entra, ele começa a medir a distância de 500 metros. Quando ele faz essa medição de 500 metros, ele pergunta a Ezequiel: Ezequiel, porventura, observai onde é que estão as águas. E Ezequiel olha e vê que as águas estão batendo no tornozelo. Depois ele caminha mais 500 metros e as águas sobem até a altura do joelho. Caminha mais 500 metros e águas estão nas cinturas. Em algumas versões dizem lombos. E quando ele começa a caminhar mais 500 metros, agora o rio é tão profundo que ele não consegue mais caminhar a não ser nadando. Toda vez que nós vemos esta palavra, este versículo, nós podemos sim tirar lições muito valiosas acerca de todos os contextos que Ezequiel menciona aqui de forma clara. Primeira coisa que nós podemos fazer essa conjectura acerca do livro que nós lemos de Ezequiel no capítulo 47. Na vida do crente, na caminhada do cristão, assim que ele inicia a sua jornada e ele começa a caminhar um caminho novo, foi convertido, se converteu, começou a conhecer os caminhos de Jesus, tudo é muito novo para ele. Ele começou a jornada agora. Nós podemos dizer que águas batendo nos tornozelos, nos pés, é o início da caminhada de uma pessoa, é o início da caminhada de um crente que se converteu. E as águas, assim como as águas que quando você entra no rio, causam um pouco de estranheza, de espanto, porque geralmente a sua temperatura do corpo não condiz com a temperatura da água. Então você, quando coloca os pés na água, você pode sentir assim uma certa estranheza. Como a vida de qualquer pessoa que muda de rota, muda de rumo muitas vezes, de forma inicial pode sim causar uma certa estranheza. Mas a gente tem que entender que aquele que nos convidou a entrar, ele sabe muito bem até onde nós podemos ir. E é por isso que ele nos convida a entrar no rio. E Ezequiel, crendo na tua palavra, ele resolve entrar no rio. Por mais que causasse estranheza, naquele sonho, naquela visão, ele já entendia exatamente o que poderia fazer. Então ele entra no rio. Águas batendo nos artelhos é o início da caminhada, nos tornozelos, é o início da caminhada do cristão.
Se você continuar caminhando um pouquinho mais na sua vida com Deus, você vai para um patamar superior agora. As águas, no momento que Ezequiel começa a caminhar, elas não estão apenas nos tornozelos, mas elas estão nos joelhos. Por que não falar e não usar esta conjectura também de que o joelho é a representação de que no momento em que nós conhecemos a Deus e as águas estão batendo nos tornozelos, no momento que nós começamos a caminhar um pouquinho mais com Deus, o desejo que brota naturalmente da vida da caminhada com o cristão é de orar e se consagrar. Por que não dizer que águas batendo nos joelhos é a representação de que nós devemos dobrar o nosso joelho e orar todos os dias ao Senhor? O próprio Jesus fala isso, deixa isso claro. Quando você quiser falar comigo, falar com Deus, vá para o seu quarto, dobre o seu joelho e ore ao Pai que vem em secreto. E isso é muito interessante, porque Jesus nos ensina a orar e Ele nos ensina também a dobrar o nosso joelho, sinal de rendição, sinal de adoração. E é por isso que águas nos joelhos existe uma representação simbólica, logicamente, do que nós devemos sempre dobrar o nosso joelho e orar e se consagrar ao Senhor. Ezequiel é levado a caminhar um pouquinho mais, e nesta caminhada agora as águas estão batendo um pouco mais acima, na cintura. Se eu bem entendo um pouquinho da história, eu lembro que na cintura de qualquer soldado naquela época possuía a sua espada. Era muito comum na época, no início do povo de Israel, as pessoas caminharem com suas espadas, e na hora da batalha eles poderiam desembainhar as suas espadas de uma maneira mais prática, e é por causa disso que ficava na altura da cintura. Bem, se eu falei para vocês que o início da caminhada do cristão, que são águas nos artelhos, nos tornozelos, começa a caminhar um pouquinho mais com Deus, já te leva o desejo de orar, é por isso que você dobra os seus joelhos, águas batendo nos joelhos. Por que não dizer que águas batendo na cintura é estar doutrinado na palavra, é ter sabedoria de como usar a palavra, no momento certo de você desembainhar a espada para poder lutar o bom combate, como diz a palavra, não contra pessoas, não contra coisas, mas contra principados e dominadores do mal. Essa é a nossa luta, e é por isso que nós falamos também de uma forma de conjectura, que águas nas cinturas é saber utilizar exatamente o momento certo de desembainhar a sua espada, e a espada é a Bíblia Sagrada. Se faz necessário você, como eu, estar doutrinados, ter sabedoria nesta palavra e ter muito entendimento acerca dela, porque um bom soldado, para poder lutar a batalha, ele precisa conhecer muito bem as suas armas, e essa é a principal arma do cristão. Bom, para finalizar, no momento que nós entendemos as etapas na vida do crente, desde o conhecimento do Evangelho, do desejo de orar, do desejo de ler a palavra, a Bíblia fala que Ezequiel é levado para caminhar um pouquinho mais com o Senhor. E no momento que ele está caminhando um pouquinho mais com o Senhor, a Bíblia fala que agora as águas ficam numa altura que ele não consegue mais andar. E é por isso que a Bíblia fala que eu não consigo nem andar onde eu estou, diz Ezequiel ao anjo do Senhor. E por causa desta palavra, o anjo quer fazer com que ele entenda que existem águas muito mais profundas, que Deus espera que nós entremos nela. Se você não sabe nadar, eu posso dar um exemplo para você. Se você não sabe nadar, você tem um pouco de resistência até certa fundura que você pode ir numa água. Mas no momento que nós temos um pouco mais de sabedoria, de como se mobilizar dentro da água, a gente cria um pouquinho mais de coragem. De igual forma, eu espero, e assim como Deus espera, que nós aprendamos a nadar um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque Deus promete para todos nós águas profundas. Águas profundas é ter o conhecimento de que Ele pode fazer algo infinitamente maior do que Ele fez no início da nossa caminhada. Todo crente deveria entender que se existem etapas, nós não devemos antecipar as etapas, nós devemos crescer em conhecimento, na palavra, em oração, para que depois nós possamos alcançar águas mais profundas. O desejo do meu coração é que você nade com o Senhor, é que Ele te convide a você o conhecê-lo na profundidade, na intimidade. Meu irmão, não tem erro. Se você começar a caminhar com o Senhor, dobrar o seu joelho, ficar doutrinado na palavra com sabedoria, o próximo passo é você estar na profundidade com o Senhor, profundidade no conhecimento, profundidade na bênção, na disposição de servir ao Senhor. Esse é o desejo do coração do cristão, e essa é a reflexão que Deus quer para a sua vida. Deus tem águas muito mais profundas para você. Ele espera que você possa a cada dia crescer em conhecimento com Ele, assim como Ezequiel estava crescendo naquele momento, figurativamente falando, mas nesta noite, neste dia, no
momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu espero, desejo do meu coração, que você possa buscar a face do Senhor. Ele tem muito a oferecer para você. Águas profundas é o que Deus deseja para a sua vida. Que Deus possa te abençoar e te guardar, e te proteger. Deus te abençoe.